Graças a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 65 e no versículo 2. O lugar está maravilhoso. Estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Salmos 65, versículo 2. Ei, glória a Deus. Que nos diz assim: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Vamos a uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, abençoa, Pai, o teu servo, meu Deus, que trata a tua palavra. Também oramos pelo teu povo, Senhor, que ouvirá, Senhor, a tua voz. Unge, Senhor, os ouvidos, Pai, e o coração. E fala conosco, Pai, porque sabemos que os dias são maus e precisamos ouvir a tua voz para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na casa de Deus com os irmãos para falarmos da palavra de Deus, pregarmos o Evangelho de Jesus. E eu estava pensando o que eu falaria nesta noite. Um assunto muito simples, mas um assunto que será de grande ajuda para todos nós. Nós vamos falar nesta noite sobre a necessidade da oração. Hoje em dia, nós vemos, tem muitos assuntos a se falar na Bíblia, sobre jejum, sobre prosperidade, sobre felicidade, sobre alegria, mas sobre oração, que é um assunto importante, muitos não falam. Mas nós vamos falar sobre oração. Meus amados irmãos, a oração, primeiramente, o que é oração? É a conversa com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam, o que é oração? É a mesma coisa se eu estivesse conversando com uma pessoa de carne e osso. Só que no caso nós estamos conversando com Deus. E Deus, ele é Espírito, conforme Jesus disse em João 4:24. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então Jesus Cristo ensinou que Deus é Espírito. Para que nós possamos chegar até Deus, nós temos que chegar a Deus através do nosso Espírito. Porque Deus é Espírito, não um corpo humano. Ele veio na Terra num corpo humano, mas hoje ele está na forma de Espírito. Coluna de fogo, está ali na cabeça do profeta. Aquele ali hoje é a mão de Deus, é o Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, todos os profetas, todos os apóstolos, eles venceram as guerras, as batalhas, pela oração. E a Bíblia está repleta de histórias onde conta que quando a situação começou a ficar difícil, quando as portas se fecharam, eles começaram a clamar. E Deus, ele entrou em atividade, Deus entrou em cena e ali houve a vitória. Nós podemos ver lá em Gênesis 32, quando fala a história de Jacó. Um homem que lutou com Deus. Agora a Bíblia fala, irmãos, que Jacó, que quer dizer aquele que lutou com Deus e venceu, ele foi ferido no calcanhar. Mas a Bíblia diz, primeiramente, eu estava analisando, pastor Mazuca, essa história, e o que me chamou a atenção foi que Jacó, meus irmãos, ele estava com medo de Esaú. Então, aquele medo de Esaú, aquele medo com que ele estava de Esaú, fez com que ele começasse a clamar, a orar, ao ponto que o anjo do Senhor estava ali. E quando ele viu o anjo, ele agarrou no anjo, e ele não queria largar o anjo. E o anjo disse, me larga, me solta que eu quero ir embora. Ele falou, enquanto tu não me abençoares, eu não vou te largar. Muitas vezes Deus, ele precisa permitir que nós passamos por alguma necessidade ou por alguma situação difícil para que nós possamos entender e ver que Deus existe. Porque, irmãos, quando as coisas estão fáceis, é muito fácil servir a Deus. Quando tem um carro na garagem, quando tem gasolina, quando tem comida na mesa, aí é fácil dar glória a Deus e aleluia. Correto? Mas quando as coisas começam a apertar, quando vem uma doença na família, quando vem um desemprego, quando vem uma situação difícil, é ali que Deus nos testa para ver até onde nós vamos. E Jacó fez isso, Jacó clamou, Jacó lutou com Deus e venceu. E ele teve o nome mudado para Israel. Quando nós lutamos e vencemos, há uma mudança de nome. Israel. O que quer dizer? O que quer dizer Israel? Pastor? Mazu? Venceu. Aquele que venceu. Israel quer dizer aquele que venceu. Aquele que lutou, aquele que venceu. Jacó, na verdade, meus irmãos, quer dizer trapaceador. Arrumando aqui o que eu falei. O Jacó quer dizer trapaceador. Israel quer dizer aquele que lutou e venceu. Quando ele venceu, ele teve uma mudança de nome. Não só uma mudança de nome, mas uma mudança de
personalidade. Quando nós buscamos a Deus, Deus ele entra com providência na nossa vida e ele muda as nossas vidas. Porque Deus não está morto, meus irmãos, Deus está vivo. Hoje as pessoas pregam um Deus que fez. Não. Eu conversava com o irmão Vitor, nós sempre falamos isso. Que benefício teria, irmão João, de nós irmos aqui falar: Deus fez, Deus curou, Deus libertou. E hoje? Eu quero ver Deus fazendo hoje, agora, irmãos. Por isso nós temos que chegar a Deus com fé. Mas veja bem, eu separei aqui nesta noite os tipos de oração. Veja bem, meus irmãos, que interessante. Há vários tipos de oração, mas eu separei 6 tipos de oração. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de oração. A primeira oração que eu separei aqui foi a oração pelo alimento. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca fazia nada sem orar a Deus. E quando ele ele fez o milagre da multiplicação ali do peixe ali e do pão, ele sempre primeiro deu graças a Deus e depois ele permitiu que fosse repartido o pão e o peixe com a multidão. Então Jesus nos ensinou isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. E Paulo fala também lá em 1 Timóteo 4:3, que Deus santificou os alimentos. Aquilo que Deus santificou, o homem, não torna imundo. Como o pastor falou aqui também, da visão que Pedro teve, que é uma visão dupla. Ela tanto é para os gentios também, porque o Pedro, ele era judeu e só comia coisas seletas. Mas Deus falou para ele: não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Agora, irmãos, muitas vezes, há muitos cristãos que não oram pelo alimento. Orar pelo alimento, evangelista Oswaldo, é uma forma de agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Então nós precisamos agradecer a Deus. Quantas pessoas que não têm nada para comer, irmão João, estão na rua? Quantas pessoas que estão passando fome? Nós vemos aí no centro, nós vemos aí as pessoas pedindo ajuda, até nas nossas casas, um alimento para ele beber, para as crianças e tal. E Deus ele nos tem dado alimento. Vamos agradecer a Deus por isso. Se nós não oramos, vamos orar a Deus. Fazer uma mudança de atitude. Que coisa interessante. A segunda oração. Intercessão. Esta oração, ela é muito importante. E Jesus é o maior exemplo disso. Quando Jesus começou a orar, irmão Vitor, lá em João 17, Jesus ele orou não somente por os apóstolos que estavam ali, mas Jesus falou assim: eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que hão de herdar a vida eterna, que creem em mim. Então a oração intercessória, ela tem poder de livrar uma pessoa da morte, ela tem poder de livrar uma pessoa do câncer, de um acidente, de uma tragédia. Por isso nós temos que orar. Paulo fala que nós devemos orar uns pelos outros. Paulo fala assim, orai por todos, mas principalmente pelos domésticos da fé. E quem são os domésticos da fé? Somos nós, irmãos, que estamos aqui. Nós somos o corpo místico de Jesus Cristo na terra. Por isso nós temos que orar. Agora veja bem, irmãos, só vamos orar, nós só vamos vencer o diabo quando nós partirmos para uma vida de oração. Porque o diabo, o pastor falou uma coisa profunda no último culto. O pastor falou que o diabo, ele, depois de um culto abençoado, ele vai nos procurar. E ontem eu passei por uma situação interessante, irmãos. Realmente o que o pastor falou aconteceu. Eu fui entregar uma encomenda numa casa e o rapaz olhou para mim e falou assim: tu és crente? Eu disse: sou. Eu perguntei para ele: tu és crente? Ele falou assim: olha, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu escuto aí na internet alguns estudos, alguma coisa aí. Eu escuto aí um bispo aí, que eu não sei qual é, um tal de Jerônimo, não conheço. Mas aí eu falei assim, aí ele falou para mim assim: olha, eu só sei de uma coisa, nós somos predestinados. Eu disse: amém, eu creio nisso, tá certo, é bíblico. Efésios 1:4, Romanos 8, fala sobre a predestinação. Mas quando ele continuou, irmãos: mas hoje não tem mais jejum, não tem mais dízimo, não precisa mais orar. Aí eu disse: como assim não precisa mais orar? Aí ele assim: não, isso aí foi coisa para os judeus, nós não somos judeus. Aí eu falei assim: mas Jesus falou que há certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Aí piorou mais ainda, porque ele falou assim: mano, não tem demônio. Aí eu disse: não, aí tu tá brincando com a minha cara, né? Aí tu tá brincando comigo, né? Mas quando ele falou aquilo, eu parei e comecei. Eu ia continuar, mas o Senhor falou pra mim assim: tu não te lembras do culto? Aí eu lembrei da voz do pastor Mazuco: o diabo, ele vai falar com você, ele vai te atacar. Era o diabo falando, irmãos. Por quê? Porque o diabo não quer que nós oramos. O diabo não quer que nós jejuamos, porque ele sabe que tem que sair. O diabo gosta de uma igreja morna, de uma igreja seca, de uma igreja que não dá glória a Deus, que não dá aleluia, de uma igreja que fique caída.
Mas quando nós damos aleluia, glória a Deus, o inferno estremece. O diabo não gosta do teu aleluia, do teu glória a Deus. O diabo, ele fica irado, irmãos. Por isso que ele falou para mim, não, para que orar, para que jejuar? Isso me deu mais força para orar mais ainda, irmão João. E igreja, isso me deu mais força para buscar o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que buscar a Deus, irmãos. E nós temos visto os resultados. Quando eu cheguei nesse ministério, já contei aqui, eu gosto de contar, porque isso faz parte dessa pregação, oração. Eu cheguei aqui endividado, mais ou menos com 30 mil de dívida do comércio, irmão Milton. E quando eu ia na rádio, era engraçado. Ia na rádio eu, o irmão Oswaldo, o irmão Milton, o irmão João, quer dizer, o irmão Vitor, o irmão Gilson. E nós íamos ali na rádio, e eu sempre falava assim, ó, muitas pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas compram e não pagam. E o diabo falou assim pra mim, ó, pois é, tu tá no SPC. Irmãos, agora veja bem, não é porque eu tava no SPC que eu não ia falar. A verdade tem que ser falada. E eu dizia assim pra Deus, Senhor, a sinceridade, olha só, eu sei que tô no SPC, mas o Senhor me dê condições de eu sair do SPC. E eu fiz as coisas certas, eu pagava o meu dízimo certinho, mesmo no SPC. E eu sempre falei a verdade, mesmo o diabo jogando na minha cara. Tu está no SPC. Mas daqui a pouco, irmãos, o Senhor começou a agir, o Espírito Santo começou a agir, o irmão Vitor está aqui, é minha testemunha. E eu fui numa loja, nas lojas pernambucanas, eu devia lá mais ou menos R$1.000, estava até no bolso certinho. Falei, irmão Vitor, vamos lá que eu tenho que pagar essa conta, que Deus está começando a me abençoar, e eu estou começando a limpar o meu nome. E eu cheguei lá, pastor Mazuca, a guria calculou, vai dar uns 940, quase R$1.000. E eu já com o dinheiro pronto no bolso, né? Daqui a pouco ela assim, não, mas peraí, eu vou tirar os juros. Aí eu disse, vai dar um pouquinho menos, né? Aí ela assim, não, tu vai pagar somente R$47. Irmãos, eu comecei numa tremedeira assim, ó, me deu uma crise. Eu disse, meu Deus, isso sabe o que é? É o poder de Jesus Cristo. A oração, irmãos, eu fiquei mais ou menos, depois que eu entrei no ministério, 1 ano no SPC. Mas eu fiquei orando, eu não fiquei parado. Eu fiquei orando, Senhor, me ajuda, eu preciso dar um bom testemunho. Porque imagina, eu subindo aqui no púlpito falando, e eles, mas diz que é crente, diz que é evangelista, e tá no SPC, que vergonha é essa? Eu estava ali, Senhor, tem misericórdia, eu não tô porque eu quero, Senhor, porque eu não tenho condições. Então Deus, ele viu a minha sinceridade. E veja bem, irmãos, R$47. Pô, saí dali alegre, né? Já pensou? Saí dali, achei que ia sair dali sem nada. R$47. Ou seja, o que é isso? É o poder da oração. Quando nós decidimos buscar a Deus em oração, as portas se abrem. Veja bem, irmãos, o apóstolo Pedro, um homem usado por Deus, ele estava pregando, depois que Jesus partiu, eles continuaram pregando, orando. Ainda nós conversávamos antes de vir aqui, que eles subiram no terraço, orava. Mas veja bem, o diabo não gostou disso. O diabo não gosta quando você ora. Então, ele chegou ali numa cidade e mandaram prender a Pedro. Prende, Pedro. Prende porque eles estão aqui com uma doutrina estranha, falando desse Jesus, que morreu, nós não queremos saber disso. E prenderam a Pedro. A Bíblia diz que a igreja estava fofocando. Não, em oração. Oh, glória a Deus. A igreja estava orando. A igreja estava clamando por Pedro. E a Bíblia diz que a oração da igreja... Irmãos, isso eu já até adiantei aqui. A oração em grupo, que é a última, era para ser o último, eu já estou aqui já no último, mas amém, é a ordem de Deus. A oração em grupo. Quando a igreja se uniu em grupo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu ali onde estava Pedro e abriu as correntes, quebrou a corrente e as portas se abriram. Muitas vezes as portas não se abriram na sua vida porque você não tem clamado. Agora Jesus disse em Mateus 7, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus disse em Mateus 21, 22, tudo que pedides com fé, crendo recebereis. Jesus disse em Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja bem, irmãos, o nosso espírito está pronto, mas nós temos que orar, porque a carne é fraca. Quando nós estamos em oração, a carne é dominada, porque nós sabemos que há os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito Santo, conforme Paulo nos ensina em Gálatas 5:22 em diante, é o domínio próprio. Somente o domínio próprio. Uma pessoa que tem o domínio próprio, ela é uma pessoa é uma pessoa sossegada. Tu não vê ela berrando, gritando na rua, tu não vê ela fazendo confusão, porque ela tem domínio próprio. A pessoa vem e te ofende, mas fica quieto, porque a justiça não é nossa. Quem vai fazer a justiça, quem vai tomar conta da situação, quem vai cobrar aquela pessoa é o Espírito Santo, irmãos. Tem coisas que não é para você fazer. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus, as coisas fracassam. Mas quando nós deixamos na mão de Deus, há um milagre. O milagre acontece. Aleluia. E glória. Então essa oração de intercessão é uma oração poderosíssima.
E através dessa oração, meus irmãos, muitas pessoas que estão no mundo, estão caídas, elas vêm até o Evangelho. E Deus, veja bem, nós estamos com uma obra lá em Arroio do Silva. Deus começou lá com o Protásio, eles caíram, não deu certo, mas Deus continua a obra. Deus não para, irmãos. Deus, ele tem uma testemunha, Deus, ele tem alguém que vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E hoje nós estamos lá, irmã Dete, então é uma bênção. Agora veja bem, o poder da oração. Nós estávamos lá no culto no sábado e pregamos a palavra. Ninguém pulou, ninguém correu, Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nós não precisamos fazer nenhum show para atrair as pessoas. Quando nós pregamos a palavra de Deus na sua integridade, é somente crer. Nós ficamos ali e Deus se manifestou, o diabo caiu por terra. Por quê? O poder da oração. Porque antes de nós chegar lá, nós já estávamos orando na igreja, orando nos montes, orando aqui, clamando. Eu, irmão João, Vitor, a igreja em ação, orando. Irmãos, isto é um poder sobrenatural. Nem nós sabemos a dimensão que há no nome de Jesus Cristo. Agora veja bem o que o profeta fala aqui, irmãos. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares e estarmos clamando a Deus dia e noite. O dia está próximo. Irmãos, tem pessoas que estão brincando, achando que não vão ter que dar conta de Deus. Nós conversávamos sobre isso, eu e o irmão João. O que é isso, irmãos? A pessoa vive de qualquer forma, peca. Irmãos, veja bem, nós temos que nos consertar diante de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Deus, ele chama um povo santo, um povo justo, um povo reto. Mas o profeta disse aqui, ó, o dia está próximo. Veja bem, irmãos, o profeta falou isso aqui em 1963. Está próximo, nós estamos em 2018. Naquele tempo já estava próximo, porque nós sabemos que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Mas veja bem, o profeta está chamando a nossa atenção que nós não podemos mais brincar de ser crente. Irmãos, veja bem, olha só o que acontece. Quando uma pessoa ela tem um testemunho, o diabo reconhece. Uma vez eu estava entregando carta um lugar que eles vendem carro, concessionária, lá em Siderópolis. E chegou um rapaz da igreja Deus é Amor e começou a pregar, não, porque Jesus é isso, amém, papá. Aí o rapaz olhou bem sério pra ele e ficou paralisado. E eu não falei uma palavra. Ele olhou pra mim e disse assim, ó, esse sim é um servo de Deus. Eu me assustei, eu não falei nada, porque eu vejo a vida dele, mas tu não, tu vai lá pro bar e toma cachaça e vem aqui pregar pra mim. Olha só que tristeza, irmão. O diabo envergonha a pessoa. Como diz o pastor aqui, o profeta fala, nós precisamos estar bem versados no que nós estamos falando, irmão. Porque se nós tivermos com a vida errada, vai dar problema. O diabo, ele envergonha. Mas quando nós estamos conforme a palavra de Deus, o diabo, ele reconhece, ele fica quieto, ele tem que sair. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, tomamos a palavra de Deus em ação, o diabo tem que sair da nossa casa, o diabo tem que sair da nossa mente, a enfermidade tem que sair, irmão, porque é no nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, não é no nome do pastor, é no nome de Jesus, e o diabo, ele sabe disso, ele treme, irmão. Então você pode, através deste nome, orar pela sua família, orar pelo seu filho, o seu filho que está desviado, o seu filho que está caído. O poder de Deus vai sobre ele e Deus traz ele aqui, irmãos. Quando vê, já está aqui orando e já está aqui clamando. Por quê? Porque é a oração da intercessão. Ore pelo seu filho. Veja bem que coisa forte. Uma banda fala. Agora, isto é Deus falando no tempo presente, por visões. Porém, se a visão fosse contrária a esta palavra, então a visão estaria errada. Olha só como nós temos que estar de acordo com a palavra. Isto é mais que a visão. Se alguma visão é contrária à palavra, deixa, porque não é de Deus. Deus não se contradiz, só a própria palavra. Então, se esta palavra lhe diz algo, você pode ter a plena confiança que sucederá. Não há nada impossível. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmão, se a fé perfeita se agarra nisto, então você passará pela fila de oração. E quando sair daqui, estará saltando e gritando. Já está tudo resolvido. Tudo ficará bem. Se você tivesse um peso sobre o seu coração e quando orasse por isso, orasse. Você cresce que iria receber a resposta, então sucederia. Seria exatamente dessa maneira. Foi assim que sucedeu com a mulher que tinha o fluxo de sangue. Agora veja bem, irmãos, que coisa forte. Eu falei da minha história aqui. Eu estava orando, orei 1 ano. Mas veja bem, quando Deus ele começou a me mostrar as oportunidades, eu não fiquei parado. Não adianta nós orarmos e não ter uma atitude. Essa mulher aqui do fluxo de sangue, ela tinha ouvido que Jesus curava, Jesus libertava, ela tinha ouvido dos milagres de Jesus, mas ela foi até o lugar que Jesus estava. E ela disse assim, ó, se eu somente tocar na veste, na hora do seu vestido eu serei curada. Ela tomou uma atitude. Não é somente a oração, irmãos, a oração com atitude. Aí funciona. Ela orou a Deus, Deus mostrou para ela, é dessa forma que tu vai ter a vitória, tocando na veste dele. E ela foi e tocou. Agora não adiantava nada ela só ver Jesus
e não fazer nada. Ela ia ter que benefício? Nenhum. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e praticar a palavra. A Bíblia fala assim, ó, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra, enganando-vos com falsos discursos. Irmão, como eu li aqui na mensagem aqui, não há mais tempo para nós brincar. Não há mais tempo, porque o fim está próximo, o dia está próximo. Não há mais tempo, é necessário que nós buscamos o Espírito Santo em oração, porque somente o Espírito Santo, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, João 8, ele convenceria o homem do pecado, João 13, João 16 e 8 em diante, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado, porque, irmãos, veja bem, o homem não tem consciência de nada, pelo homem ninguém salvaria. Pelo homem, o homem não busca Deus. A Bíblia fala isso. O homem não busca Deus. Não é o homem que busca Deus. É Deus que busca o homem. Não foi você que veio aqui. Foi Deus que trouxe aqui. Porque se fosse por nós, nós não estaremos aqui nesta noite. Mas Deus está preocupado com a sua vida e com a sua alma. Porque você tem uma alma. Agora, por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aquele jovem lá que estava berrando lá no terraço, ele, ó, alma, come, bebe, folga, porque tem muitos bens para muitos dias. Coitado, irmão, a voz falou, louco, nesta noite pedirão tua alma e o que tu tens para apresentar. Deus está chamando um povo santo. Deus está chamando porque o tempo está próximo. Como disse o pastor aqui, o tempo acabou, irmãos. Isso é Bíblia. Nós não cremos nenhuma loucura. Quando o anjo colocou o pé na terra e o pé no mar, acabou, irmão. O tempo já é... Nós estamos em dias abreviados. Jesus disse que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por isso nós não podemos perder tempo, meus irmãos. Agora veja bem, aqui em Tiago 5,17, que coisa forte. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, o profeta. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses. E não choveu. Ele orou e creu, irmão. Não adiantava ele só orar e não crer. Ele orou e ele creu. Por isso que isso aconteceu. E a Bíblia diz que ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então, meus irmãos, a oração é a chave da vitória. Agora veja bem. O dicionário informal, ele fala assim, ó. A palavra oração quer dizer o seguinte, no dicionário informal. A aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. Inclui confissão. Nós temos que confessar nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Ah, mas eu falei mal. Ah, mas eu pequei. Ah, mas eu caí. Ah, mas eu falei. Quando você... A Bíblia diz assim, ó, filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. 1 João 2. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele tem poder para perdoar os teus pecados. O diabo te acusa, mas ele é o nosso advogado. Ei, glória. A adoração. Outra coisa que está também ligada à palavra oração. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós viemos adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Já falamos aqui. Comunhão, gratidão, petição e intercessão pelos outros. Irmãos, a hora é urgente. Nós precisamos orar uns pelos outros, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo e seus principados. Nós precisamos clamar a Deus, porque o mundo está em trevas, pastor Mazuco. As pessoas estão loucas, insanas, como esse rapaz falou pra mim, que não tem mais jejum, não tem mais oração. Aí eu olhei pra situação dele, de calção, tudo estragado, eu disse, claro, porque não tem nada mesmo. Aí olhou para minha situação, um homem de Deus, ficou até com vergonha e foi embora, parou o assunto, por quê? Porque Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora que sal é esse? Que só fala mal dos outros, que só faz confusão, fazendo fofoca? Irmãos, não, isso é o diabo. Nós temos que dizer, sai capeta da minha casa, sai. Quando uma pessoa vier na sua casa falar mal do pastor, mal do evangelista, mal desse povo aqui, é o diabo. Nós temos que ver, nós conversávamos antes de vir, irmão Vitor, irmão Gilson. O diabo, ele é astuto, ele trabalha nas mínimas coisas. E muitas vezes nós não estamos enxergando, achamos que é normal, é uma coisa rotineira. É o diabo. Manda o diabo para os quintos dos infernos, porque a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus. Não permita que o mal entre na tua casa. Você é um guardião da tua casa. Ensine os teus filhos a andar no caminho de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós ensinamos a criança, quando ela cresce, ela não vai se desviar deste caminho. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, eu agradeço, pastor Mazu. Amém.